Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insight. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E hoje recebemos um atleta e empresário para conversar bastante com a gente sobre a competitividade, sobre gestão de empresas, sobre empreendedorismo. Caio Moretson, seja muito bem-vindo. Valeu, Cristiano. Prazer, Roger, André. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar muito a respeito aí de competitividade e essa vida de empreendedorismo nada fácil de hoje em dia, né? Que é bem competitiva também, né? Caio, vou pedir para você se apresentar para a gente então, para a galera te conhecer um pouco. Legal. Bom, meu nome é Caio Moretson, sou ex-atleta de natação profissional, fui integrante da seleção brasileira durante um bom tempo aí. Hoje em dia sou empresário. Estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês um pouquinho aqui, dividir um pouco de experiência, tanto da parte atlética quanto da parte profissional. Que show! Caião, vou começar com a primeira pergunta. Eu quero saber qual a semelhança entre a competitividade no esporte e a competitividade empresarial. Cara, é o seguinte, competitividade você vai ter em tudo quanto é lugar, né? Hoje você sendo um atleta profissional, isso fica mais explícito no sentido de que você tem ali um determinado tempo para conseguir se performar. Então, no caso da natação, ali você tem uma prova que dura 30 segundos, 20 segundos, 2 minutos, dependendo da prova. Na parte profissional, você já vai ter um tempo um pouco maior, porque todo dia é um leão por dia, como diz por aí. Então você vai ter que competir com, de repente, o seu colega de trabalho do lado por uma promoção, você vai ter que competir com os concorrentes no mercado. Toda hora você vai ter que estar performando, e isso é uma característica muito interessante que a maioria dos atletas tem em mente, né? Isso vem forjado dentro de toda essa característica de performance, etc., que vem da parte competitiva. Toda hora você tem que estar performando. Isso não tem como ser diferente. Hoje, para você ser, não só, acho que empresário, mas estando no meio de trabalho, você tem que estar performando o tempo inteiro. Você tem que estar traduzindo o seu trabalho em resultados positivos. Legal, cara, é isso mesmo. As pessoas às vezes caem na zona de conforto e vão puxando o freio de mão, né? Isso não pode acontecer, senão você se torna segundo lugar. E as pessoas acabam não se lembrando do segundo lugar. É até o que a gente fala bastante, né? Principalmente o Roger, que isso é uma cultura muito do brasileiro. Porque nos outros países, eles lembram quem foi o segundo lugar, quem foi o terceiro. Numa Olimpíada, eles lembram quem foi o único medalhista. E se orgulham muito disso. E aqui no Brasil a gente cobra demais. Como você fazia na época do esporte para manter esse alto rendimento sempre? Legal. Bom, antes disso, até foi uma conversa que a gente teve há algum tempo atrás já, né, Cristiano? Que essa parte de competitividade vem até sendo às vezes criticada e até abafada um pouco, até pelas escolas e tal, onde hoje você participando do evento, você já recebe premiação, você já recebe uma condecoração e tal. É importante competir? É importante competir. Eu acho que todo mundo tem que participar e se engajar, sim, mas você tem que ter em mente que é importante também performar, é importante também ganhar. Só fazer mais do mesmo não representa e não evolui você profissionalmente, você como pessoa. Você tem que ter a gana, você tem que ter a vontade de conseguir chegar mais lá na frente. Isso é importante para todo mundo, né? Eu acho que tem que ser claro que não basta você fazer. Às vezes você tem um emprego, seja corporativo, etc., você fica fazendo sempre aquela rotininha operacional ali e tal. Isso não vai te destacar, e depois não adianta você reclamar que você não ganhou a promoção, que você não foi escolhido para ser transferido para o exterior.
você tem que sim estar sempre focado nesse tipo de situação, sempre trazer o máximo de performance possível e atento às oportunidades, né? Eu acho que é uma situação bem interessante, porque não basta às vezes você falar, pô, eu acordo de manhã, todo dia, de madrugada, faço, aconteço, não sei o que, mas nada dá certo na minha vida. Não é isso, né? Às vezes você está deixando passar oportunidades, às vezes você está deixando, focando muito no fazer e não prestando atenção no que fazer, como fazer. A gente vem com essa mentalidade de atleta. Eu comecei a nadar com 11 anos de idade, né? E uma das partes mais importantes do treinamento é o que o pessoal chama de educativo, que você treina o seu nado, seu estilo a ser mais eficiente. Como você vira a mão, torce o dedinho, posiciona a cabeça. Então, todo treino você tinha uma parte que era de educativo. E esse educativo era para reforçar o que você precisa fazer quando o seu corpo não quiser mais fazer daquela forma. Então, aquela hora que você está exaurido, cansado, você vai lembrar de que você tem que manter a cabeça numa determinada posição, você tem que manter a perna batendo de determinado jeito. E eu acho que na vida profissional é da mesma forma. Você tem que estar sempre atento aos detalhes. Porque na hora que entra numa rotina mais puxada, não sei o quê, você vai ter a memória fixada na sua cabeça de como fazer as coisas direito, de como performar direito. Uma das coisas que eu brigo muito com o pessoal lá no escritório é da gente estabelecer essas rotinas e tá sempre evoluindo nas rotinas. Então, os processos podem ser sempre melhorados. É uma coisa que às vezes eu até sou meio chato, porque a gente acaba ficando neurótico com isso, né? Dá para fazer um pouquinho melhor. Dá para fazer um pouquinho melhor. Dá para fazer um pouquinho melhor. E, pessoal, a tendência é você acomodar, falar, pô, tá rodando tão azeitadinho esse processo, tá tão bonitinho, tá andando tão bonito, tal. Por que a gente precisa mudar? Porque a gente precisa ir para frente, a gente precisa inventar novos caminhos, inventar novas formas. Às vezes, você imagina de um jeito, inclusive, e não dá certo, volta para trás, não tem problema. É claro, tudo tem que ser bem estudado, tudo tem que ser bem transparente, mas você tem que estar sempre focado em melhoria contínua. É esse o foco e é essa, eu acho que tanto no atleta quanto no profissional, essa melhoria contínua tem que estar muito evidente. Eu sei que não é fácil, eu sei que requer muito tempo, muito esforço, mas é um negócio que você tem que ter, sendo empresário, sendo funcionário, tem que estar focado sempre em melhoria. Excelente, Caio. Eu ia entrar realmente nesse tópico que você falou, da parte educativa. A gente entende que, por ser um esporte individual, o foco vira sempre o atleta. Mas você tem uma equipe por trás que te dá todo esse apoio. Gostaria que você falasse um pouco disso. Como é que funcionou essa relação? Você começou a nadar com 11 anos. Como que era a relação com 11 anos, a preparação para ser um atleta de alta performance, até chegar numa idade mais adulta? Como é que funcionou essa relação com a tua equipe, a preparação para você? Legal, Roger. Bom, só para deixar claro, tá? Eu nunca tive assim, olha, eu quero ser um atleta profissional, eu quero ser um nadador profissional. As coisas foram acontecendo. Eu acho que na minha casa eu sou mais velho tenho mais 2 irmãos mais novos. E a gente sempre praticou esporte. Então a gente passou por futebol, basquete, vôlei, todos os esportes aí que tinham. E a gente foi parar na natação por uma questão de espaço mesmo. Era uma academia nova que tinha aberto em Campinas. A gente foi... Meus pais acabaram matriculando e tinha uma equipe de natação já formada lá.
E com 11 anos, né, garotada gosta mesmo de bagunça. Então tinha lá uma equipe, todo mundo aproveitava, era gostoso, o treino era bom, tinha um clima muito legal, os técnicos eram bacana, e as coisas foram evoluindo. Então você pega uma competição, a natação, como você falou, Roger, é uma prova individual e que você tem ali um tempinho curto para performar. O restante do dia, você passava às vezes o dia inteiro na beira de uma piscina, você tá lá com a equipe, conversando com o técnico, conversando com um amigo, com o pai, e as coisas foram evoluindo. A gente foi tomando gosto pelo negócio e tal, e aí você sai de um campeonato aqui do interior paulista, vai para um campeonato paulista, já é um outro ar, um negócio mais profissional, de repente você tá num campeonato brasileiro, viajando com um bando de garotos da tua idade, né? Não deixa de ser uma bagunça, mas também não deixava de ser uma responsabilidade, porque você estava indo para um campeonato brasileiro e você sabia que ia ter ali uma disputa valendo campeonato brasileiro, né? E aí as coisas foram acabando foram se profissionalizando. E aí começou a se estruturar um time mais profissional, de profissionais em volta da nossa equipe. Então daí a gente teve um acompanhamento de uma nutricionista, além dos técnicos que obviamente já eram capacitados, profissionais de educação física e tudo mais. A gente começou a agregar, como eu falei, uma própria nutricionista, uma fisiologista, um psicólogo, uma equipe de assessoria de imprensa. Isso eu já estou chegando mais assim no nível mais alto, né? Quando eu comecei a nadar pelos times grandes. Então é tudo meio que gradativo, né? E eu acho que é como uma vida empresarial. Eu comecei com a empresa era pequena ainda, apesar de fazer parte de um grupo de outras empresas. A Dunk do Brasil, que é a minha empresa hoje, está com quase 20 anos. Há 20 anos atrás, ela não tinha uma estrutura de um departamento de RH, um departamento de vendas. Era um negócio meio que caseiro, assim. Mesmo a pessoa que fazia... Era um setor administrativo, digamos assim. Ela fazia contratação, fazia pagamento, tomava conta disso, conta daquilo. E aí você vai crescendo, os departamentos vão ficando cada vez mais especializados e cada vez mais direcionados para a performance de cada um mesmo, né? Então a empresa segue mais ou menos o ritmo normal. Mas basicamente foi dessa forma que a gente veio surgindo, né? Eu nadei até 2004, que foi a Olimpíada de Atenas. Foi a seletiva da Olimpíada de Atenas, e aí realmente eu estava me formando na faculdade e falei, não, agora eu vou parar, porque infelizmente o esporte no Brasil parece que é uma ajuda, né? O pessoal, apesar de eu ter patrocínios e salários, etc., passou a Olimpíada, isso tudo cai meio que por água. E aí você parece que está pedindo esmola. Então, isso melhorou muito de lá para cá, mas ainda assim, essa ajuda, eu falei, não dá para ficar dependendo de ajuda de patrocínio, de clubes, etc. Vou partir para uma vida profissional e tentar ter uma estabilidade financeira um pouco maior, né? Mas é isso, Roger, não sei se eu respondi direito a sua pergunta, ficou claro para você? Não, legal, bacana sim. E outra também que a vida de atleta tem um limite, né? Então você tem que pensar realmente no futuro. E nessa transição do mundo esportivo para o mundo empresarial, você falou sobre rotinas, processos de melhorias. O que você levou dessa formação de equipe, de ter alta performance dentro do esporte para o mundo empresarial? E quais as características que você entende que funcionam no mundo empresarial para ter alta performance dentro de um conjunto? Muito boa pergunta. Uma das coisas que mais me marcou na época que eu nadava, Roger, era a dedicação. A dedicação e a disciplina.
Imagina você com 11, 12 anos, tá naquela fase que os melhores amigos seus são os amigos da escola, né? E sempre tem festa de aniversário, sempre termina a escola de manhã, tem churrasco na casa do fulano à tarde, etc. Eu não tive isso, porque eu estava focado e dedicado à natação. Então eu terminava a escola e ia direto para o treino. Então eu perdi. O pessoal fala, mas você perdeu muita coisa e tal. Eu falo, não perdi, eu troquei. Eu troquei e coloquei num outro patamar do que eu queria. Eu falei, vamos ter viagem para Nordeste de formatura. Você não vai? Eu falei, não vou. Eu sei que é muito gostoso viajar com a turma, etc. Mas eu faço isso quase uma vez por mês, viajando com a minha turma da natação. Entendeu? E o pessoal não conseguia entender. Chegou uma época, Roger, que a gente treinava 3 vezes ao dia. Eu treinava das 4 da manhã às 6, depois ia para a escola, aí voltava, almoçava, fazia musculação das 2 às 3, das 3 às 6 eu fazia água de novo, né, treino de piscina, aí voltava, jantava e nadava das 9 às 11 de novo. No dia seguinte a gente eram 21 quilômetros de natação por dia. Então era puxado. Então, para um garoto de 14, 15 anos na época, você fala, tô abrindo mão de muita coisa, mas tô conquistando muita coisa também. Então, foi uma época que ficou um negócio mais puxado, mas vieram as competições internacionais. Então, eu viajei bastante para fora do país com a seleção. Enfim, mas precisava ter realmente essa dedicação e esse foco num objetivo, né? Você estava abrindo mão de algumas coisas, mas estava focado em alcançar um objetivo que podia ser um mundial, um sul-americano, qualquer coisa do gênero. E eu acho que a vida empresarial é mais ou menos isso. Todo mundo fala, ser empresário é muito melhor do que ser funcionário e tal. E eu tenho lá minhas dúvidas, Roger. Eu acho que é muito o perfil de cada pessoa. Não tem um melhor, um pior. Se você tem o perfil de trabalhar, de ser meio autodidata, ter esse foco, essa disciplina, essa vontade, você vai abrir mão. Você vai abrir mão de férias, de 13º, você vai trabalhar das 7 às 7, das 8 às 8, enfim. Só que, a partir do momento que o negócio começou a andar, começou a ficar um pouco melhor, você pode ter algumas regalias. Eu vou emendar essa quinta, essa sexta com o final de semana para dar uma viajada escapada com a família. Ok, você decide isso. Tô cansado, não vou trabalhar, enfim, você que sabe, mas o negócio é teu. Você como funcionário, como CLT ou não, você tem todas as garantias, né? Você vai ter lá seus 30 dias de férias, você vai receber o seu 13º, entrou pandemia, não entrou pandemia, se você conseguiu se manter empregado, você vai receber o seu salário lá com ajuda, pode ter uma pequena redução, alguma coisa. Os empresários, não. A gente ouviu em outros podcasts aí de vocês, o pessoal tendo que se virar, tendo que se reinventar, tendo que trazer novas situações, porque senão não tem uma garantia, uma rede de segurança que aquilo lá vai dar certo. Então, de novo, eu acho que não tem é melhor ser empresário ou é melhor ser funcionário. Eu acho que é perfil de cada um. E eu acho que, nesse sentido, ter sido atleta, ter tido essa parte de competição, me ajudou e me direcionou muito a essa parte de empresariado. Então, é um negócio que meio que natural, a gente buscar novas situações a cada dia, novas melhorias, e ter essa disciplina de, olha, hoje eu posso fazer isso, hoje eu não posso fazer aquilo, final de semana eu vou trabalhar, não vou trabalhar, enfim, você vai decidir o caminho como atleta. Um atleta, eu não tive nenhuma festa de formatura, por exemplo. Foi decisão minha de não ir em nenhuma formatura. Por quê? Porque eu tinha competição na semana seguinte, eu tinha que estar nadando, fiz PTO, enfim.
foram situações que eu tive que escolher entre uma coisa ou outra. A vida de empresário é mais ou menos essa. Você decide como fazer, como não fazer. Bacana, Caio. Pô, muito legal isso daí, cara. E eu quero voltar num assunto que você falou há pouco, cara. Você comentou que você tem faz uma cobrança muito grande com seus colaboradores a respeito de melhoria contínua, chegando às vezes até ser chato, né? Eu te compreendo, porque eu sou bastante assim, né? Eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes, eu gosto das coisas, né, o mais próximo do perfeito possível, chegando a ser chato, inclusive comigo mesmo. No esporte, cara, você tinha uma relação muito, muito próxima com a questão da perfeição, né? Ao ponto de que cada milésimo de segundo faria uma diferença enorme no seu desempenho e nos seus resultados, né? E a gente sabe que as pessoas, elas possuem perfis diferentes, né? Uns são mais lentos, outros são mais rápidos, outros, né, querem resolver rápido, outros dentro do seu tempo. E você vindo com esse perfil, nessa questão, com essa relação, né, com o alto desempenho, a fração de segundo que faz diferença nos resultados, como você consegue fazer a gestão dessas pessoas na empresa? Como você consegue enxergar? Porque eu entendo e até imagino que você deve pensar, poxa, eu vou lá e faço porque eu vou conseguir fazer mais rápido. Mas a gente não pode fazer isso, né? E como é que você enxerga tudo isso, cara? Como é que você reage e faz a gestão dessas pessoas? Muito legal, André. Sabe que essa parte de RH para mim sempre foi um desafio, né? Tratar com diversas pessoas, com diversas histórias, na verdade, né? Como você falou, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa vem de uma história. E assim, a fórmula que nós encontramos, e aí eu digo nós como empresa, primeiramente conversar com cada funcionário. Não adianta você querer atropelar e nem tentar colocar a pessoa dentro de uma posição que não lhe pertence. Então, faz muito parte do nosso dia a dia. Olha, tem uma promoção aqui para um cargo de vendas. Te interessa ser vendedor? Não, eu não tenho perfil para ser vendedor, não gosto de atender telefone, eu prefiro trabalhar mais no back-office aqui, no administrativo e etc. Então, não dá para você forçar uma situação para uma pessoa que não é o perfil dela. Agora, uma coisa que eu faço particularmente com as minhas próprias mãos e tal, e com a ajuda de alguns lá dentro do escritório, usar muito das ferramentas de automação. Hoje em dia você tem muita automação que você consegue colocar via um sistema informatizado, ou algum programa de web, etc., que facilita muito a performance das rotinas. Então, hoje, se eu quiser colocar uma pessoa para fazer uma cotação, por exemplo, de produtos dentro da empresa, já tem um sistema parametrizado lá. Basicamente, é para fazer uma compra online. Ele vai selecionar os produtos, vai fazer tal. Então, reduz a chance de erro, agiliza a eficiência da pessoa fazer isso e não demanda muito tempo para ela aprender, para ela fazer, etc. Então, com um líder ajustando ali, ele consegue trabalhar em cima dessa pessoa de uma forma mais eficiente e mais rápida. Agora, a gente tem que realmente dimensionar o perfil de cada um, porque mesmo assim, tem gente que não sabe lidar com sistemas informatizados ou tem uma certa dificuldade, mas são ótimas em conversar com o cliente. Então, a gente vai direcionando e trabalhando ponto a ponto. O que a gente tem, uma outra ferramenta que nós possuímos lá que eu acho interessante, é a questão de meritocracia, que você avalia e remunera ou reconhece a pessoa a partir dos resultados. Então a própria pessoa vai procurando resultados melhores cada vez.
Então, e ela mesmo te dá o feedback, por que ela não conseguiu, quais são as dificuldades que ela está encontrando para alcançar aquela meta, aquele objetivo que foi traçado, inclusive, em conjunto com ela própria. Então, por que você não conseguiu vender tantas unidades do produto X por mês como a gente tinha combinado lá atrás? Você achou que era válido? Eu não consegui por causa disso, por causa daquilo, tal. Se é alguma coisa que a empresa pode fazer, então tá bom, você acha que o sistema está travando muito as vendas? Ok, vamos tentar melhorar nesse sentido. O mercado isso, o mercado aquilo, ou enfim, a gente vai tentando, e isso não deixa de ser uma melhoria contínua. Então a gente pega os feedbacks do funcionário, do mercado e tal, e tenta fazer uma conjunção de situações para que a melhoria caminhe para um determinado sentido. Eu sei que às vezes a gente faz uma melhoria achando que o mercado vai para algum lugar e de repente não é isso. Eu lembro um caso muito, muito recente que o pessoal estava questionando a questão de telefonia fixa do escritório. Gasta-se muito com telefone, não sei o quê, e o serviço da prestadora X não é bom, da Y é melhor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí pôs-se em votação o uso do VoIP. Vamos usar o VoIP. E daí a gente não tem mais problema aí de telefonia, esse negócio de PABX, cabeamento esparramado pelo escritório inteiro, não sei o quê e tal. Uns foram contra, outros foram a favor. No fim, acabamos instalando o VoIP, um PABX virtual lá, com o VoIP. 3 meses depois entrou o negócio de pandemia, todo mundo em home office. Deu super certo o negócio do VoIP. Cada um estava com o seu ramal em casa, trabalhando, atendendo normalmente, e funcionou muito legal. Pode ter sido um pouco de sorte? Pode ter sido um pouco de sorte a gente ter escolhido a tecnologia certa. Poderia ter dado errado se a gente tivesse trocado toda a operadora, trocado o PABX, etc., para a gente conseguir ter uma outra performance. Mas eu acho que essa mentalidade, não só minha, eu acho que meus sócios, um dos meus sócios lá, que é meu irmão, inclusive, a gente tem muito essa mentalidade voltada para a tecnologia. Na verdade, a nossa empresa, a Dank, faz distribuição de equipamentos de segurança eletrônica. Então é sempre voltado para a tecnologia. E tudo que evolui, a tecnologia empurra. Vai empurrando e você vai tendo que acompanhar. Não adianta você ficar colocando no corpo do seu e-mail lá seu telefone e o número de fax da sua empresa. Acho que hoje em dia a gente ainda vê algumas coisas dessas, mas não faz mais nenhum sentido, né? Legal, Caio. Você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, né, do melhor aproveitamento da pessoa, do atleta, do colaborador, numa função específica onde ele se sente mais confortável. Né? Eu até participei de uma mentoria há coisa de 2 semanas com o Bernardinho, e ele fala exatamente sobre isso, né, de gerir uma equipe aproveitando o melhor atleta para aquela função. Dentro dos nossos treinamentos corporativos, a gente costuma colocar para as empresas, ou para os gestores, para as equipes, a mentalidade ágil, que é você saber trabalhar, né? O trabalhar para valer não significa você trabalhar das 7 da manhã às 11 horas da noite. Você tem que otimizar o seu tempo e saber exatamente como trabalhar. Dentro da tua empresa, como que você consegue gerir isso, de você otimizar o tempo? Você consegue fazer isso dentro da tua empresa, dentro do segmento da sua empresa, para as pessoas realmente trabalharem e produzirem bem, não precisando trabalhar demais? Legal, Roger. Bom, voltando um pouquinho no tempo, ainda na questão de transição aí, de início de empresa e tudo mais, você sabe que ser empresário, você um pouco faz tudo, né? Principalmente no começo da empresa. Então eu lembro lá no início, você fazia vendas, fazia cobrança, punha mercadoria no carro para entregar, fazia entrega, fazia bate e volta no Rio de Janeiro, faz um pouco de tudo. Com a evolução e com a evolução da empresa, você vai especializando e delegando um pouco mais as tarefas, né?
Então, tudo depende um pouco do timing da tua empresa, como você vai elaborar o seu time, como você vai montar a sua equipe, como você vai estruturar o seu negócio. Então, eu sei que, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem ali 2 funcionários, e são 2 funcionários chaves. Eles vão ter uma carga de trabalho um pouco mais pesada. Eles vão te ajudar a estruturar. A partir do momento que a empresa evoluir um pouco mais, você põe uma camada embaixo desses 2 funcionários principais e deixa eles livres para trabalhar em outros negócios. Então, essa desvinculação do empresário, do dono do negócio, com o operacional é um negócio muito importante, porque quem fica travado ali no operacional não tem tempo para visualizar essas performances, essas oportunidades que podem aparecer e de como você trabalha tudo isso em volta. E eu acho que se você montando uma equipe, é a mesma coisa. O líder de um departamento, ele tem que ter um tempo para visualizar os processos, para avaliar a sua equipe, para avaliar a performance da sua equipe. Ele não pode ficar toda hora tendo que assinar canhoto de pedido, toda hora tendo que fazer alguma coisa, e não ter esse tempo para refletir sobre a performance da sua equipe. É tudo muito bonito na prática, né, como a gente fala, mas no fim do dia, a gente sabe que no dia a dia ali é uma correria e todo mundo trabalha pra caramba. Mas a gente tenta, na medida do possível, ter esse touching point de conversar com todo mundo, entender como que está acontecendo, o que está acontecendo, e ir dando essas diretrizes. Olha, eu acho que você tá caminhando mais para esse perfil, eu acho que é como o olhar de um técnico com um atleta, né? Às vezes o atleta insiste e fala, pô, eu sou nadador dessa prova, eu gosto de nadar, 50 livre. O cara fala, você tem um biotipo, você tem o nado, você tem tal, para nadar 200. Vamos tentar chegar num acordo, vamos testar, nada o outro, até a hora que um ou outro vai provavelmente o técnico que já está com aquele olho cansado de ver atleta, passou na mão de vários atletas e fala, tá vendo? Então às vezes você também tem uma visão de, é melhor fazer assim, mas às vezes um consultor, uma equipe dando treinamento, uma consultoria te fala, olha, não é bem assim. Então é importante você ter cabeça aberta para escutar como dono, e às vezes até o próprio funcionário ter uma cabeça aberta para escutar o que o dono está falando. Ou o patrão, o chefe, sei lá. Olha, não veja como uma aposta. Você tem um perfil legal para atender cliente, para conversar com... Você pode até não se sentir à vontade agora, mas vai por mim que você vai se dar bem. E aí, alguns aceitam, outros não. E eu acho que é uma naturalidade nisso. E tem sempre aquele estagiário, né? Estagiário é uma posição meio complexa, porque ele vem sem bagagem nenhuma, ele não sabe muito bem o que ele quer, ele não sabe para onde vai, você meio que dá aquela... É até difícil você fazer entrevista, porque você seleciona mais pelo perfil e não pela bagagem, né? Então, se você quer alguém para atendimento ao cliente, tem que ter um estagiário lá que fale bem, se comunique bem, não aquele cara mais acanhado. Mas mesmo assim, nada garante que aquilo lá que aquele estagiário, que aquela função vai desenrolar. Pode chegar no meio do estágio e ele decidir que não é aquilo que ele quer, não é aquilo para onde ele vai. Então a gente brinca que dos estagiários que a gente tem, a gente trata, obviamente, todos muito bem, mas é difícil garantir que ele siga no mesmo ramo ou siga naquela toada. Mas eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de entender, e para ele é importante ele pelo menos saber o que ele não quer também, né? Se ele está trabalhando ali, de repente ele fala, não, isso aqui eu realmente não quero fazer pro resto da minha vida, eu vou tocar violão, eu vou fazer outra coisa, trabalhar em outro lugar, mas trabalhar em escritório com vendas, não sei o que, não quero. Tudo bem, tá na idade mesmo de fazer esse tipo de escolha. Cara, é muito legal ouvir você falar sobre diálogo, né?
Eu acho que diálogo é a base de qualquer relacionamento. Você tem um relacionamento líder-liderado, ou familiar, em casa, enfim, você precisa do diálogo. E é muito interessante ver um líder, um gestor, um empresário falar sobre isso e reconhecer isso. Porque hoje ainda, infelizmente, a gente vê muitas empresas em que o dono tem a voz e todo o resto do pessoal tem que se calar e obedecer aquelas regras, aquelas normas. Então esse é um insight muito importante que você está dando para a gente aqui. Caião, a gente está falando muito de vitórias, de competição, de ganhar no mundo empresarial, ganhar na natação, mas você também perdeu bastante competição, eu tenho certeza disso. Eu quero saber como que essas derrotas te ajudaram a bater recorde brasileiro e sul-americano. Legal, muito bacana a pergunta. Nem tudo são flores, né? Como já diria. Se você tá se sujeitando a competir, você vai perder eventualmente e muito mais do que você vai ganhar. Toda derrota te traz algum tipo de sentimento. Não diria aprendizado, porque às vezes tem algumas derrotas que você já sabe, você bate a mão na borda lá, você já sabe por que você perdeu. Você não é um aprendizado novo, é um negócio que você fala, pô, fiz errado, já sabia que ia dar errado e, enfim, não tem um porquê. Mas serve de lição. Isso é um negócio que, durante a carreira de natação, de atleta, você vai amadurecendo. Porque você já vai sabendo o que dá certo e o que não dá certo. Eu acho que na carreira de profissional também. Eu vou te falar. Quando você é garoto, a natação tem um lugar que chama balizamento, né? Antes de entrar para nadar, antes de subir na baliza ali, ficam todos os atletas, vocês já devem ter visto na televisão, ficam todos sentadinhos numa cadeira ali, ouvindo um headset, alguma coisa assim, concentrados antes de ir para trás da baliza e dar largada. Aquela parte ali do balizamento é onde a garotada realmente fica pilhada, passa mal, dá aquela adrenalina, fica aquele nervoso, frio na barriga, porque você olha para o lado, é o pessoal que vai competir com você dali 2 minutos, 3 minutos. Então rola até ali uma competição de olhares, de poder, e quem tá mais... às vezes você tá meio sonolento, o cara do lado tá todo elétrico, você fala, pô, precisava estar mais elétrico. Aí não, você tá lá... Aquela pressão psicológica, exatamente. Aí o camarada tá lá sentadinho, você tá lá se alongando, você fala, pô, tô me cansando muito aqui, vou sentar também. E fica nessa... com o tempo, com a experiência, você já faz a sua rotina, o seu métier ali, você sabe o que você precisa, então se é um dia que você acordou mais cansado, você dá um gás um pouco maior no balizamento, e você já vai aprendendo técnicas também. Aquele competidor que nada comigo, ele vai nadar hoje do meu lado, pô, aquele cara lá, ele geralmente faz isso, faz aquilo, então vou sair mais forte, vou chegar mais fraco. Você monta a sua rotina. Eu acho que interessante essa bagagem. Você vai chegando num campeonato mundial, não que você não vá passar nervoso, você não vai ter uma descarga de adrenalina, você vai, e a descarga de adrenalina, inclusive, é benéfica, você precisa ter isso, porque senão você não tem a performance que você precisa ter. Só que você precisa ter essa descarga na hora exata, não no balizamento, não depois, tem que ser ali em cima, na hora da largada. E eu acho que na parte profissional é a mesma coisa, você precisa ter essa noção do que você tem que fazer, como fazer, e não se posicionar somente pela concorrência. Você se posicionar conforme a sua estratégia, conforme os seus objetivos. A concorrência vai ter sempre, vai ocorrer, vai acontecer de forma natural. Se você está focado no seu objetivo e sabe qual a rotina que você tem que fazer, como fazer, você vai ter uma performance bacana, você vai chegar lá na frente. Não, você vai ter suas perdas, você vai ter seus percalços no meio do caminho, e aí focando mais na sua pergunta, Cristiano, você vai ter que sempre se
se reinventar, conseguir ter o termo que o pessoal usa é resiliência, né? Resiliência para se reerguer e continuar na batalha. Não é uma prova que você perdeu que você não possa ganhar outra. Não é um pedido que você deixou de ganhar que você não possa ganhar o próximo. Tudo isso serve para você rever os seus processos, né? Então, se você está perdendo constantemente, seja uma prova de natação, ou seja para concorrência no mundo de negócio, pare e avalie o seu processo. O que você está fazendo de errado? O que você está precisando melhorar? É um problema interno meu, é um problema processual, é um problema de mercado. E aí você vai fazer a sua avaliação, tentar discutir isso de repente com a sua equipe, com o seu técnico na parte esportiva, com os seus gerentes na parte profissional, para que eles te deem insights e você consiga entender não só a visão sua, como você está prevendo, como você está fazendo o seu planejamento, mas a visão dos outros, né? Uma coisa muito importante que eu gosto muito de fazer é conversar muito no mercado. Eu converso, obviamente, com os clientes internos, né, os meus funcionários, minha equipe, etc. Converso às vezes até com um concorrente, ligo para alguns concorrentes que eu tenho mais proximidade. Pô, e aí, como que foi esse mês? E aí, como é que tá as coisas? Tá difícil? Tá fácil? Tá virando? Não tá virando? Com os fornecedores, com outros empresários de outros ramos. E aí, cara, como que tá? Pô, o negócio de pandemia, afetou, não afetou? Você tá trabalhando em home office, não tá? E aí você consegue formatar ali, ter uma ideia mais macro do negócio para tentar tomar uma decisão. E um ponto que eu acho que vale muito a pena ressaltar é nunca tomar nenhuma decisão frustrado ou cansado, sempre amadurecer um pouco a ideia. Deixa lá, pô, perdi a prova. Não adianta você querer chutar e falar, não, então não vou mais nadar, não vou mais fazer isso, meu treinador que é ruim, vou mandar ele embora. Espera, esfria a cabeça, reflete, dá uma refletida sobre o assunto, o que você fez, como foi, conversa com um, conversa com o outro, e aí você consegue tomar uma decisão. Eu sei que às vezes no mundo empresarial o funcionário chega com uma questão ou com uma situação que ele quer que você resolva na hora, e você pega aquilo lá e fala, me dá um tempinho, deixa eu amadurecer a situação, para que não fique nem ruim para mim, nem ruim para você e nem ruim para a empresa. Ou que seja melhor para mim, melhor para você. Esse timing de tomada de decisão uma situação, é um cargo da gerência. Cada pessoa tem esse tipo esse peso de tomada de decisão. Não é só o chefe que toma a decisão, não é só o dono da empresa que toma a decisão. Você toma a decisão também, se você vai comprar um carro novo ou não vai, se você vai viajar com a família ou não vai. E não adianta você tomar essas decisões assim a esmo. Vamos viajar no final do ano. Tá, você fez o planejamento? Qual que é o planejamento? Você vai construir uma casa nova ou você vai viajar no final do ano? Então tudo isso tem que estar muito bem claro, muito bem definido, para que você consiga performar de novo, ter performance. Senão você não vai chegar no objetivo. Você tem que ter um objetivo claro do que onde você quer chegar e como você quer chegar. É isso mesmo. Com um objetivo claro, você consegue se planejar e dar o máximo de você para atingir esse objetivo, né? Hoje em dia as pessoas dizem muito sobre propósito. Você deve começar pelo propósito. Eu acredito que não. Você deve começar pelo objetivo. E depois você se pergunta, por quê? Porque tendo um objetivo, você vai se empenhar. Tendo só um propósito, ele fica vago, ao meu modo de ver. É isso aí, Caio. Agradeço imensamente a sua presença. Esse podcast gerou muito insight para mim, para o André, para o Roger, e tenho certeza que para todo mundo que está escutando. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, por favor. Legal, Cristiano. Bom, agradeço o convite aí. Legal poder ter contribuído um pouquinho. Espero que tenha sido interessante para vocês também. Eu queria deixar os contatos aí.
Meu nome é Caio Moretson, no LinkedIn pode me procurar lá. O Instagram da empresa é @Dunk do Brasil. Quem tiver alguma curiosidade, saber o que a gente trabalha. E vamos conversando. Eu acho que essa foi uma primeira conversa. Eu acho que a gente pode afinar outros assuntos aí. E eu fico à disposição para qualquer outro tipo de convite. Tá joia? Excelente, muito obrigado mais uma vez. E a vocês que estão nos ouvindo, agradeço a audiência. E os convido a seguirem as páginas do Despertar da Excelência no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, despertando a excelência que há em você. Até a próxima!